hoje a gente conversa com os diretores do Sicoob, né? Aqui do meu lado, aqui na minha frente, aliás, tem Dr. Newton Giotti Siqueira, que é diretor-presidente, e James Clay Maia da Costa, diretor administrativo e financeiro, né? Isso. E aí eu já começo, né, falando justamente que a gente não tem só um Sicoob no Acre, né? Vocês podem falar dessa diferença? Que tem um Sicoob, tem outro Sicoob. Pode falar dessa diferença, desse início dessa raiz, que inclusive a gente já estava falando isso antes, né? Ok. Pode falar. Pode falar. Bom dia a todos. Bom dia, Freud. Obrigado aí pelo convite, né, de estarmos aqui, né, trazendo aí um pouco de informação sobre o Sicoob. Bom dia a todos os ouvintes. Falar um pouco do nosso Sicoob, né, nós temos 3 Sicoob hoje que atuam no nosso estado como um todo, né, na capital, com três singulares que atuam diretamente. Um Sicoob Acre, que é o Sicoob onde tem origem, né, na corporação da PM. O Sicoob Credisul, que já é uma cooperativa lá de Vilhena, que está conosco aqui também. E o Sicoob Uniacre, que é a nossa cooperativa, né, que vem do sistema Unicred, onde iniciou-se, né, com a classe médica, né? Então, é bom falar que o nosso Sicoob, ele genuinamente acreano, iniciou-se com 25 médicos, cada qual integralizando R$100 há 26 anos atrás, que ela vai fazer 26 anos agora em novembro. Então, né, mostra também a nossa parceria aqui com o sindicato, né, de estarmos juntos, né, porque realmente é uma cooperativa que tem o viés muito voltado para a classe médica, né? Então nós temos hoje bastante associados que são médicos na cooperativa. Começou em 1996, né? Em 96, isso. E aí a gente estava até conversando, o local hoje fica aqui na... Qual é o nome dessa rua? Na Quintino Bocaiúva. Não era na Quintino Bocaiúva antes, né? Não. A cooperativa iniciou-se na Galeria Uliana, era uma salinha, né, bem pequena mesmo lá, né, 3 colaboradores na época, né, e 200 e poucos associados logo com poucos anos, né, foi o número de associados que ela atingiu. Todos naquela época eram médicos. E aí, na medida que o tempo foi passando, a cooperativa foi, né, abriu o seu estatuto para a classe, né, da saúde, todos os profissionais da área da saúde. Legal. E aí mudamos para Quintino Bocaiúva, ali na antiga Casa Febo, ali, né, já. E hoje somos de livre admissão, né? A cooperativa hoje pode associar qualquer pessoa da sociedade, né? Já na sua sede nova ali, na Quintino Bocaiúva, né? Que é muito bonita. Um espaço bem aconchegante, né? Inclusive agora recentemente adquirimos um terreno ali para estacionamento, para melhorar um pouco mais o nosso estacionamento ali, né? E trazer todo o conforto aos nossos associados. A gente sabe que cooperativa não é banco, né? Mas é importante explicar isso para quem está assistindo a gente. Cooperativa não é banco, é cooperativa de crédito. O cliente não é cliente, é cooperado. Ou seja, ele é um sócio. É dono do negócio. É dono do negócio. Então, é importante explicar isso para quem está nos assistindo, porque às vezes as pessoas não sabem que ela pode ser dona de um negócio sem ter que administrar. E automaticamente, na verdade, ela tem a decisão dela, né? Tem as decisões que são tratadas nas assembleias, né? Vocês podem contar mais um pouco sobre essa diferença de banco para cooperativa de crédito? Ok. Se o senhor quiser, doutor Jorge. A cooperativa, ela bom dia, Bom dia. Ela é muito semelhante ao funcionamento de uma SA. Né? Então, você tem vários sócios, né, que tem uma administração que toca o negócio. A diferença é que numa empresa mercantil, cada voto é dado pela quantidade de capital que a pessoa tem naquela empresa. Então, numa SA, o maior acionista é quem comanda e que dá os rumos da empresa. Exato. Lá. Na cooperativa é diferente. Cada cooperado, independente da cota que ele tem na cooperativa, ele é um voto. E todas as mudanças e todo o rumo que a cooperativa vai tomar naquele ano é dado na Assembleia
geral da cooperativa que tem anualmente, onde a gente presta conta das contas da cooperativa, distribui as sobras quando tem sobra, e felizmente nesses 26 anos sempre teve sobra, e cada cooperado é um voto, independente da participação que ele tenha no negócio. Então é uma forma talvez um pouco mais democrática, não é uma forma mercantilista. Né? Uhum. Inclusive você falou que o cooperado ele faz um aporte, que é aquela que vai para a conta capital, né? Capital inicial, que é o capital inicial. Esse aporte as pessoas às vezes não entendem, né? Acho que é um depósito que vai ficar na conta. Aquele dinheiro ele faz parte do patrimônio da empresa, né? Inclusive é aquilo que depende, que garante a ele ser um dos sócios, ser um dos cooperados, né? É importante explicar, inclusive, que esses valores que são apurados, que são justificados e rateados, para onde ele vai, né? Que ele não fica no banco, né? O próprio cooperado decide como ele vai ser distribuído. Exatamente. Né? A gente, obviamente, que a gente faz propostas de como distribuir essas sobras. Né? A gente pode, em determinado momento, sugerir que essa sobra vá para o capital social de cada um, né? O quanto de dinheiro que a pessoa tem no negócio. E isso fica numa conta dessa pessoa, esse capital ele é corrigido, ele é daquele associado, ou eventualmente pode ser distribuído na conta corrente. Quando ele fica nessa conta, quando ele é reintegrado para essa conta do capital, é justamente para crescimento. Para né? fortalecer a cooperativa. Né? Tem gente que acha que é muito mais importante você receber esse valor do que deixar lá. Né? Na verdade, é esse dinheiro que você usa para movimentar a cooperativa. Né? Ele é a base do negócio. Tem que ter esse quanto depósito. maior o capital social, mais forte é a cooperativa. Né? Isso é muito importante. Ela como uma sociedade, Freud, né, e como qualquer outra empresa, precisa de capital para funcionar. Né? Então, como se nós aqui fôssemos montar uma empresa agora, né, cada qual ia ter que integralizar uma parte, ia ter que bancar, vamos dizer assim, o início da empresa. Né, que foi justamente o que aconteceu há 26 anos atrás, quando cada médico, naquela oportunidade eram 25 médicos, integralizaram R$100 naquele momento. Né? Então, naquele início, aquela empresa estava começando com R$2.500 de patrimônio, de capital. E esse dinheiro que ela começou a movimentar. Né? E hoje, ultrapassando aí já em termos de patrimônio, mais de 40 milhões e mais de 230 milhões de movimentação, né, em ativos. No ano, a movimentação do... Isso você está falando, se referindo a 2021, né? O levantamento. Isso, já trazendo para hoje já, né? Então, mas o que ela cresceu nesses 26 anos aí, né? Então... legal. Inclusive, quantos cooperados hoje vocês têm? Hoje ultrapassamos 3.200 associados, né? Com a maior parte são médicos, né? Uma quantidade bem... E o crescimento, ele tem um crescimento médio anual, que é na quantidade de cooperados? Existe esse levantamento? Tem sim, nós temos sim. A cooperativa cresce acima de 10%, né, por ano em termos de associados. É um crescimento que a gente pode até falar que é tímido, vamos dizer assim, para uma instituição financeira. Mas é orgânico, né? Mas é justamente um crescimento que é orgânico e com qualidade, não é quantidade. Então a gente busca muito isso, né? A qualidade de quem que vai se associar conosco. Né? Porque como você falou, né, a diferença da cooperativa para o banco é que os associados, né, são donos do negócio. Então, a gente trazer um camarada para ser dono do negócio que já existe, tem que ser pessoas que a gente tem conhecimento, que o máximo de qualidade possível, né, no cadastro. Então... Verdade. E é interessante de ser cooperativa, que é outro... Não é só ganhar, receber o apurado do ano. Eu vejo que às vezes vê as facilidades, né? O cooperado ele tem as facilidades dele, né? Isso. O próprio nome já define, né? A cooperativa de crédito. Então, o objetivo da cooperativa é oferecer crédito, é você poder auxiliar os cooperados quando eles precisam de crédito. E aí você ter taxas que são bem mais atrativas, bem mais palatáveis, né? Para que o associado possa crescer junto com a cooperativa, na verdade. Hoje a comparação, quando a gente faz uma comparação com um banco comercial, um banco tradicional,
O Cicobi hoje tem todos os produtos que o Banco Comercial hoje oferece na sua prateleira de produtos, vamos dizer assim, o Cicobi também tem, né? Desde o crédito, como o Dr. Nilton está falando, a todos os demais produtos, tipo, vem cartão, né, seguros, previdência, então todos os produtos com consórcio, né, com que o mercado tradicional está oferecendo, o Cicobi hoje tem, e produtos com a qualidade muito boa e com custo diferenciado do que o mercado tem oferecido. Legal. Eu vejo assim, que a parte boa, além de ser dono, é você realmente... Porque o correntista, inclusive, a gente chama correntista no banco, né? Ele acaba não recebendo nada em troca, né? Ele não... às vezes ele entra no cheque especial, são 240% ao ano, e esse dinheiro vai ficar pro dono do banco, pro banqueiro. Esse valor não chega a 240% ao ano, eu imagino, na cooperativa. Mas o que for apurado, inclusive quem tiver mais movimentação, acaba tendo um resultado nas distribuições? Isso. Sim, é proporcional, né? O resultado, né, a devolução desses dividendos das sobras da cooperativa, ela é proporcional à movimentação de cada associado, né? Então, pega-se o que ele pagou de juro na cooperativa, o que ele investiu na cooperativa durante o ano, quais foram os produtos que ele utilizou na cooperativa durante o ano. Então você pega toda essa movimentação e proporcionalmente, né, as sobras são divididas conforme essa movimentação. Não é um cashback, não é igual um cashback que a gente hoje ouve muito falar exato, os bancos, na verdade eles estão tentando imitar o que sistema cooperativo, o que a cooperativa já faz desde da criação das cooperativas, né? Mas muito maior, inclusive, que cashback. Não tem, só que quando eles falam em cashback, para eles fazerem um cashback, eles estão fazendo uma recolhe antes do que eles vão devolver um pouco a mais depois. Então isso é diferente da cooperativa, né? Eu lembrou, né, que a gente tem uma parceria muito boa, né? O sindicato e Cicobi, né? O Cicobi, inclusive, ele tem participado das ações sociais e das atividades que o sindicato desenvolve ao longo do ano, principalmente em outubro. E também isso, eu vejo que seria um dos pilares da cooperativa de crédito, né, que é apoiar a comunidade. Não é isso? Dr. Giotti, se eu quiser falar alguma coisa sobre essa parceria, seria interessante. Que todo ano, toda atividade, o Cicobi está lá de forma voluntária, né? A gente sempre tenta ter esse foco também na comunidade, ter um pé na comunidade. E às vezes momentos de crise, como você tem esses períodos de alagação, que a gente sabe que pessoas passam por grandes dificuldades, a gente sempre tenta atuar nesse sentido de dar algum alívio para essas pessoas, né? A gente recentemente teve agora no Lar dos Vicentinos, que também passou por dificuldade, por crises, o Educandário Santa Margarida. Então a gente sempre tenta apoiar essas entidades e às vezes apoiar não só financeiramente, mas estruturalmente também, né? Que não é só dinheiro que a sociedade necessita, né? É apoio. Inclusive, a gente viu que na pandemia teve uma redução de voluntários nessas entidades, redução de recursos mesmo que foram encaminhados. Até as divulgações daquilo que eles faziam caiu, né? A quantidade de disposição que eles tinham. Então, esse trabalho, inclusive, é lembrar que ainda existe, né, uma necessidade de atuar, né, na comunidade. Eu acho que é importante. Tô fazendo aqui o papel do Jô Soares, que fala demais. Bom, a cooperativa, a gente chama de cooperativa, às vezes alguém fala o banco, né? Eu vou na agência, não é agência, né? Isso, Como é que a gente trata, como é que as pessoas têm que tratar, porque eu vejo que, né, eu vou no banco, nem ao banco, nem no banco, eu vou à cooperativa, né? Na minha cooperativa, né, principalmente é assim que a gente procura, né, colocar, né, para as pessoas, né, que você é sócio, é dono, então é seu. Então a condição é essa. Inclusive, como é que funcionam as assembleias? Existe a convocação, né?
Quantas assembleias são realizadas, por exemplo? A pessoa ir lá fazer participar da decisão. As assembleias elas podem ser realizadas o número que for necessário, né, para discutir os assuntos que sejam tratados em assembleia, né? No caso seriam as assembleias extraordinárias. Ordinalmente nós temos uma assembleia que ela tem que acontecer até o mês de abril, né? De cada exercício nós temos que realizar uma assembleia, quer dizer, referente ao exercício anterior. Né? Então, todos os anos, né, a cooperativa realiza essa assembleia que convoca todos os seus associados, né, com antecedência mínima de 10 dias, publicando, né, editais em jornais, né, hoje enviando inclusive através das mídias sociais. Né? Então, tem temas que às vezes vocês não olharam e de repente chega o cooperado e dá alguma ideia interessante? Na assembleia? Sim, isso se for discutido antes, né? Para que seja colocado em edital, né? Porque na Assembleia mesmo tem em si... pensar nas pautas. E o cooperado, às vezes, ele participa de algumas ideias assim que vocês não pensaram antes? Ou tem alguma? Nós temos o Conselho de Administração, que normalmente as demandas chegam aos conselheiros, né? Então, isso é discutido nas reuniões do Conselho, né? E aí, dependendo do assunto, se for, né, plausível ser levado em Assembleia Extraordinária, sim. Né, seria colocado em pauta. Então, legal. Mas são situações em que a cooperativa é do associado, ele pode de repente querer discutir um assunto, né, que não teria problema nenhum ser levado em Assembleia Geral. Tá? Então, eu penso assim, melhor que banco, que o cooperado ele vai e ele é tratado como parte do negócio. Como parte do negócio, que ele não vai ligar para o saque. Né? Isso, tem... Apesar de ter. Tem, porque é regra, existe. A relação, né, acaba que... Relação comercial, e acaba que alguns não entendem bem, né, o que é a cooperativa nesse sentido. E às vezes até coloca demanda, né, na justiça algumas situações, né, da cooperativa do qual ele mesmo é dono, né? Então, olha só, é como se ele estivesse colocando a própria empresa na justiça, né? Mas por algumas questões, né, de educação realmente cooperativista, né? Que às vezes não são todos associados que têm um entendimento de como realmente funciona a cooperativa, quais são os direitos e deveres, né, na cooperativa. Então, isso o tratamento é diferente. Eu gosto do tratamento. Eu acho legal o tratamento da cooperativa. A pessoa tem... ele te liga, não é? Ele não precisa recorrer ao saque agora. Ele faz as coisas de forma mais... Todo mundo se conhece, né? Exatamente. A gente tenta criar um ambiente dentro da cooperativa de proximidade com todo mundo, né? E essas demandas, às vezes alguma reclamação, a gente sabe que não existe nada perfeito, né? Mas a gente sempre corre atrás para tentar melhorar as coisas. Então, às vezes, cooperados que têm alguma demanda, que teve algum até descontentamento por algum tipo de atendimento, alguma coisa, a gente tenta corrigir isso da melhor forma possível, né? E todos os gerentes, né, eles tentam também ter um relacionamento profissional, é claro, mas de proximidade com o cooperado para que possa atender o melhor possível a demanda de cada um, né? Isso é importante. Vocês têm planos para ampliação? Algum item que não seja nesse momento reservado, que possa contar para a gente? Tem sim, a cooperativa tem. O ano passado, inclusive, nós inauguramos uma agência, né, em Sena Madureira. Que legal. Né, então, no nosso planejamento, a gente tem aí estudado, né, alguns municípios aí, né, do interior do estado, visando justamente essa ampliação aí, né, de interiorização. Então, mas existe assim algumas situações que ainda está em discussão em relação ao próprio Sicob, né, questão de área de atuação, né, que já existe alguns singulares do Sicob em alguns municípios, né, onde nós queremos atuar, né, então isso tem que ser primeiro discutido de forma interna para que o Sicob consiga conciliar essas cooperativas, né, nesses municípios também. Então, mas está no nosso planejamento aí para os próximos anos, né, a gente está levando a cooperativa também para o interior do estado aí. Que foi que gerou um dos motivos da mudança
nossa rubrica, do nosso nome de fantasia, de Cicobi Rio Branco para o Cicobi Uniacre, exatamente projetando uma extensão para todo o estado, na verdade. E hoje, até porque hoje com a transformação digital das coisas, né, uma pessoa que está lá em Mâncio Lima, ele consegue se associar digitalmente com a nossa cooperativa, né? Então a gente tem que ter uma ação, na verdade, em todo o estado, né? Nós temos muitos associados hoje que residem em Cruzeiro do Sul, né? Principalmente médicos, né? Que se mudaram da capital para Cruzeiro e permanecem associados, né? Mesmo à distância. Mas a cooperativa quer estar presente lá também, né? Então a gente está estudando essa possibilidade aí de... Tem dentro hoje graças a Deus a tecnologia chegou a ponto da gente ter só os aplicativos que nos ajudam a viabilizar, né? Não precisa ir ao banco direto. Hoje eu vou ao banco a cada 6 meses. Na verdade, a gente... o objetivo é que o cooperado vá à cooperativa para bater um papo e tomar um cafezinho. E as operações que ele precisa fazer, ele consegue fazer todo no mobile bank. Você tem todos os recursos na palma da mão para você fazer o que você quiser, qualquer tipo de operação, né? Então a ida à cooperativa, na verdade, ela diminui bastante. E hoje a gente já tem 80% das transações nossas realizadas via digital, né? O aplicativo é muito bom, na verdade. Pensando nessa questão do aplicativo, né? A gente teve essa pandemia e muita gente acabou adotando as restrições que é o isolamento, né? Teve algum avanço nesse período com relação à tecnologia? Porque eu acho que muita gente se apressou, né? Para garantir o atendimento. Vocês podem falar para mim? Sim. Como é que foi essa adoção? Porque eu acho que teve essa... A nossa cooperativa ela já tinha um perfil assim, de transações digitais bem elevado. Né? Então, na pandemia, provavelmente aumentou um pouco, mas não a ponto assim, de ter uma explosão de atendimento, porque o nosso público já usava muito o canal digital. O que aconteceu foi assim, aqueles associados que tinham mais assim, uma resistênciazinha em utilizar o aplicativo, né, esses acabaram realmente indo para o aplicativo, né? Então o que aconteceu foram algumas situações como essa. E a gente sabe, aqueles que tinham mais dificuldade são aqueles, né, que gostam de realmente ir à cooperativa todos os dias, né, tomar café e tudo, então ele não queria utilizar o aplicativo, né, mas com a situação da pandemia acabou forçando algumas situações como essa, né? Então... Aí, em termos de evolução, né, a cooperativa realmente já tinha um índice, né, bastante, né, assim, vamos dizer, satisfatório, né, para a utilização dos aplicativos. E mais ampliou um pouquinho mais ainda para hoje, mais de 80% das nossas transações já são feitas via aplicativo. Então, deixa a cooperativa assim, de uma forma bem tranquila, né, não existe lá tumulto, né, muitas pessoas, essas coisas. A parte boa que eu vejo também, né, que se cobre você chega não tem fila. A fila é mínima e quando tem, tá todo mundo sentado. Eu geralmente pego o ticket quando precisava ir, pego o ticket, aí eu vou na máquina de café. Aí tem uma TV ali do ladinho, né? Toma um café Enquanto o bicho vai apitando lá, aquele código. A ideia é que você se sinta sempre em casa, né? Como dono do negócio, você está chegando na sua empresa, então você tem que se sentir em casa. E essa é a ideia que a gente procura passar para todos os nossos associados. Como eu falei para vocês, tem associado que vai na cooperativa só tomar café realmente e conversar, né? Então, porque ele se sente muito à vontade, né? Então, e esse ambiente a gente não pode perder, embora, né, hoje o Cicobi tem uma plataforma hoje de aplicativos que você não precisa nem ir até a cooperativa para se associar hoje, né? Nós temos hoje formas de você poder se associar sem você precisar ir à cooperativa, né? Aplicativos aí da nossa associação digital. Mas a gente não pode perder, né, a essência do cooperativismo, que são as pessoas, é o relacionamento, são os vínculos, né? Então isso, né, é princípio do cooperativismo, a essência dele não pode perder isso. Legal. A gente está
está passando por um período, agora a gente vai ter uma eleição. E geralmente esses períodos são mais conturbados para a economia, né? A gente vê, inclusive, sobe juro, baixa juro, Selic, né? A gente sabe que Selic, ela demora um pouco para chegar, né, no consumidor final. Mas ela também afeta as cooperativas, né? Como é que vai ser a remuneração. E não é CDB numa cooperativa, é o que? RDB? RDB, né? Inclusive tem uma cesta RDC, né? RDC, desculpa. Tem uma cesta para as pessoas pensarem em investir. Eu estou chegando, eu quero entrar na cooperativa, eu quero ser dono do negócio. Eu sei que a inflação sobe, desce. Eu sei que Selic sobe, Selic desce, né? Ele chega, vou usar só o RDB, como é que tá? É só o RDB ou ele tem mais algumas outras cestas que ele possa utilizar, por exemplo? Tem gente que é mais tranquilo, tem medo de colocar direto no RDB, porque RDC. Que o RDC ele tem de diário, trimestral, semestral, anual. Isso, depende muito da negociação aí, né? E também tem a poupança, né? Que é aquela tradicional, que é 70% da Selic, se não me engano, não é isso? Hoje 0,5%, né? 0,5% ao mês, mais TR, né? Que a correção dela hoje é essa, né? TR é 0, né? Hoje. 0, alguma coisinha, né? Ela tem mais alguns outros investimentos? Tem. Eu posso pensar? Tem. A nossa cooperativa hoje trabalha basicamente na área de investimentos, dos produtos que você falou aí, poupança, né? O RDC, que é o RD semelhante ao RDB dos bancos, LCI, LCA e Tesouro Direto também. Tá? Então, tem hoje, vamos dizer assim, esse portfólio para quem quer investir na cooperativa. Prazos, depende realmente da negociação, da disponibilidade do associado, o que ele está pensando, né, e qual que é a situação em termos de disponibilidade daquele recurso para ele. O que a cooperativa sempre trabalha é atuando justamente na consultoria, né, analisando qual que é a situação daquele associado, e oferecendo um produto que se encaixe com o perfil dele, né? Então, às vezes vai para um LCA, às vezes pode ser um RDC mesmo, né? Procurando sempre a melhor rentabilidade, né? Eu digo assim que a cooperativa paga mais os seus associados em termos de rentabilidade porque ela não visa o lucro que nem os bancos. Então, ela consegue disponibilizar uma rentabilidade muito maior em relação aos bancos tradicionais. O ano passado, por exemplo, nós chegamos a disponibilizar para os nossos investidores 170%, né, do CDI de rentabilidade aos nossos, né, associados e investidores. Não, aí já juntando o que ele teve de investir de retorno no RDC, mais as sobras, né, que foram, né, incorporadas, né, ou disponibilizadas para o seu associado. Para esse ano, nós trabalhamos com uma média de 200% do CDI. Trazer essa rentabilidade aos nossos investidores. Já pagando aí, tem investimento lá que já acima de 110% do CDI. Né? Quando incorporamos essas sobras, o planejamento é que se chegue a 200% do CDI, né, de rentabilidade no final desse exercício. CDI é quase a Selic. Selic, né? É quase a Selic. Vai 12,75 hoje, né? A Selic, o CDI é 12,69, por aí, fechou aí, último mês. Ou seja, então, a pessoa vai receber a atualização daquela perda, né? Todo mundo acha, vou guardar na poupança, por exemplo. A poupança ela é um valor menor, né? A poupança hoje é 6 alguma coisinha ao ano, né? Que ela rende, né? Agora, se você pegar e pensar num rendimento melhor, a própria cooperativa tem um pacote melhor que ela possa, né, disponibilizar de rentabilidade, né? Então, muito melhor. Eu digo assim que a curto prazo, né, investimentos a curto prazo, sem a gente falar em bolsa de valores ou a cooperativa, as cooperativas em si, né, acabam sendo a melhor opção. Quem deixa dinheiro em banco hoje nesses produtos, né, num RDB no banco ou até mesmo uma LCA, está perdendo dinheiro quando ele compara com a cooperativa. Está perdendo dinheiro, né? Isso é importante. Porque assim, às vezes as pessoas não sabem, né, que o dinheiro dela vai perdendo valor. Vai perdendo valor. Seus R$20 hoje não vale o que valia há 5 anos atrás. Né? E as pessoas às vezes acabam assim, não costumam realmente fazer, né,
a conta para valores pequenos, né? Na cooperativa hoje, Freud, a integralização de capital na abertura, que se torna R$200, pessoa física, durante o tempo que ele é associado conosco, ele integraliza R$50 por mês, ele fica integralizando para ir formando esse capital. Para você ter uma ideia, esses R$50, nós costumamos comparar isso com um pacote de serviço que você paga no banco tradicional. Só que a diferença é que na cooperativa você está integralizando esse capital para você. No banco você está pagando uma tarifa que você não vai receber mais. E aí às vezes as pessoas não observam que R$40, R$50 por mês é um valor pequeno, mas quando você olha isso para um ano, se a gente estiver falando de R$50, nós estamos falando de R$600 por ano. Se já você falar em 10 anos, já é 6 mil. Então quando você fala esses números para a pessoa, já muda, né, já chama um pouco a atenção. E isso faz com que a cooperativa seja bem diferente nessa questão de ajudar o associado a formar seu próprio patrimônio. Porque na medida que você vai integralizando o capital e deixa de pagar um pacote de tarifa, você está formando patrimônio para você. Exato. Então, não é só pagando um banco. Não é só pagando. Justamente. Porque às vezes você chega, eu quero encerrar a conta aqui, que tem aí para eu... Não, só tem que pagar uma tarifa aqui que está só... Justamente. Na cooperativa, não, eu quero encerrar a conta. Você vai encerrar a conta se você quiser o teu capital. E aí você recebe esse capital de volta. Você Lembrando que esse capital está sendo remunerado, né? Exatamente, isso é muito importante. Dr. Jotti, o senhor, como é que foi? O senhor, medicina e cooperativa de crédito. É um 180, 360 é ficar no mesmo lugar, né? Voltar para o mesmo campo visual. Foi um 180? Saída, eu sei que o senhor continua atuando, né? Sim. Mas... Na verdade, são coisas paralelas e a gente consegue administrar bem isso daí. Como o James falou, no início da cooperativa eram uns 25 médicos. O senhor era um dos fundadores, Sim. Né? E começou uma coisa que era muito acanhada, mas a gente percebia que assim, os grandes parceiros que a gente tinha eram as Unimedes no Brasil todo e tudo. E as Unimedes eram extremamente assediadas por bancos. Né? E até que alguém falou assim, por que os bancos correm tanto atrás dessas cooperativas? Né? E aí viram que estava todo mundo perdendo dinheiro com isso. Ele falou, vamos fazer o nosso. Né? E aí, a partir desse pensamento que foi criada as cooperativas de crédito, a partir de cooperativas médicas que existiam, que eram sediadas por bancos. Então, se você tivesse uma parceria dessas cooperativas, você conseguiria se manter no mercado. E o que aconteceu é que, assim, ao longo do tempo, o público médico ficou pequeno, a gente ampliou para todos os trabalhadores da saúde, esse público ficou pequeno também, porque a cooperativa vem crescendo, e até que atingiu, falou, não, vamos ter que ser livre de admissão. De 25 pessoas para 3.200 associados. Em 26 anos é muita coisa. E o patrimônio, né, da empresa também, né? Que cresceu de R$ 2.500 para mais de 40 milhões. E aquela dificuldade do início, de conhecer o que é cooperativa de crédito? Aí você apanha um pouco, mas acaba aprendendo, né? Mas acaba aprendendo e tem uma equipe também que é extremamente competente. O James é prata da casa, ele está desde o início lá, ele sabe tudo da cooperativa por exemplo, a taxa nossa de renovação de funcionários dentro da cooperativa é muito baixa. Né? Então a gente tem pessoas que são muito engajadas no processo como no processo como um todo. E isso faz com que a máquina funcione muito bem. E tem os próprios processos das cooperativas, né? Da estrutura da cooperativa. Tem a universidade da cooperativa e dentro dos processos que já são todos, vamos dizer assim, desenhados, né? De uma forma que faz com que a coisa funcione perfeitamente. E, além disso, a gente tem instrumentos reguladores para que isso continue funcionando perfeitamente.
Então a gente tem auditorias, a gente tem os comitês internos de compliance, a gente tem as auditorias cooperativas, tem as auditorias externas. Isso tudo faz com que todas as coisas que possam estar saindo de conformidade sejam apontadas e corrigidas para que as coisas funcionem no melhor sentido da coisa, né? Como instituição financeira, Freud, o Banco Central é muito rígido, né, nessas fiscalizações. E o Sicob como um sistema e redobra, né, para a cooperativa, né? Justamente, então, e o Sicob como um sistema a nível nacional tem muito cuidado em relação a isso, né? Então, toda a situação de compliance eles procuram, né, corrigir de forma imediata para que realmente, né, não tenhamos problemas, né? Então, e aí facilita para quem está chegando ter esse entendimento também, né, em buscar isso, né, em buscar ter esse entendimento de como a cooperativa funciona, né, e conseguir aí, que nem o Dr. Newton, né, fazer né, atuar na sua condição como médico, mas também conseguir participar da gestão de forma proativa mesmo no processo como um todo. Legal. Eu acho que a gente pode... Tem alguma consideração que o senhor gostaria de fazer? Alguma pergunta que eu não fiz? E o senhor gostaria que alguém perguntasse para o senhor algum dia? Não, acho que eu gostaria mesmo que sim, os mais jovens, principalmente os médicos mais jovens que estão chegando agora e tal, participassem dessa cooperativa, procurassem a gente para fazer parte desse sistema. Nosso aplicativo também, né, de repente. Que realmente é uma coisa que só engrandece tanto os médicos quanto o próprio sistema Sicob. A gente teria muito prazer em receber esses jovens médicos lá. É uma coisa que eu sempre falo, meus residentes, meus alunos, vamos abrir uma conta no escolar. O senhor faz já a propaganda, né? Faço a propaganda, e porque realmente é uma coisa que a gente acredita e que os números mostram que funcionam realmente. O enriquecimento, por parte, não é só econômico, também é social social e do conhecimento, que ele passa a conhecer a entender o que é, né, cooperativo, o que é, como é a função. E lembrando que hoje, assim, a gente tem a cooperativa é livre de admissão. Então a gente tem muitos médicos, mas tem comerciantes, tem cooperados que são empresários rurais, produtores rurais. Então a gente tem uma gama enorme um leque grande de cooperados, né? Todos os índices de satisfação assim, que a gente tem, as pesquisas feitas pelo próprio Sicob, bastante elevado. Maravilha. Sr. James, podia passar aí as considerações finais que o senhor gostaria algo que o senhor gostaria de dizer que alguém nunca lhe perguntou? O Freud, assim, o que eu costumo, né, e gosto de deixar isso bem claro, nós até comentamos no início, é a questão da segmentação do Sicob no nosso estado, né, porque as pessoas acabam, quando se fala em Sicob, acabam achando que tudo é um só. É uma marca só. É uma marca só, né, e que nós temos um Sicob que trabalha, né, diferente, né, então o Sicob Uniacre hoje está à disposição aí, né, atuando muito, né, como falei com você, na questão da qualidade dos seus associados, né, e buscando sempre a excelência no atendimento, né. A nossa presidência, né, junto com o Dr. Newton e com os demais conselheiros de administração, sempre bate na tecla da questão do relacionamento, do atendimento, né, porque produtos, como eu falei para você, que os bancos têm hoje, nós temos. Né, sistema, o que os bancos têm hoje, nós também temos, em termos de aplicativos e tudo. E aí o que vai ficar? Tem banco tradicional que não abre conta, né? não tem como você fazer essa relação que você está falando. E aí o que vai ficar? O relacionamento, o atendimento. Né? E esse relacionamento é essência do cooperativismo, é princípio. São as pessoas primeiro. Né? Você conhece fulano, se fulano conhece ciclano, e é assim que funciona. Então, por isso que ela consegue dar um atendimento diferente, por isso que ela consegue enxergar a necessidade do associado de forma diferente,
levando uma solução mais adequada para ele, do que simplesmente eu entrar lá no sistema que nenhum banco faz e libera ou não libera para ti um crédito e faz ou não faz um investimento. Não é simplesmente dessa forma. A gente procura entender um pouquinho mais a necessidade do associado, conhecendo desde os filhos, vamos dizer assim, né, até realmente a necessidade em si do profissional, né, associado. Então, né, eu queria deixar essa mensagem realmente assim, essa diferença de como realmente os Sicobis trabalham em Rio Branco, né? Que o nosso Sicob não é o Sicob de todos, assim, vamos dizer. Não é o mesmo Sicob em que simplesmente nós vamos estar falando, é o Sicob. Não, é o Sicob Uniacre que tem, né, essas condições diferentes que nós colocamos agora. Maravilha. Tá? Então a gente vai chegando ao final, né, e a gente agradece a presença de vocês, assim, é importante, a parceria é fundamental e vamos continuar. Esse ano tem, né, novas atividades e a gente sabe que vai poder contar com os parceiros. Então, com certeza. A gente agradece quem assistiu, quem chegou até o final do nosso Sindicast e até a próxima. Ok. Boa tarde. Boa tarde a todos.